Idosa desorientada vagava sem rumo, foi quando o Caramelo pulou em sua frente. O final é surpreendente. Imagine caminhar por uma vila tranquila, onde o tempo parece ter parado, e ver uma senhora desorientada vagando sozinha, com os olhos perdidos e a memória apagada. Ninguém sabe quem ela é, nem de onde veio. Tudo muda quando um cachorro caramelo pula na frente dela e se recusa a deixá-la sozinha. Esse gesto simples dá início a uma história surpreendente, onde memórias esquecidas, tradições antigas e laços invisíveis começam a se entrelaçar. Uma jornada emocionante começa, com reviravoltas que ninguém espera, personagens que tocam o coração e descobertas que transformam uma vila inteira. Uma história que prova que nunca é tarde para recomeçar e que, às vezes, a chave para o passado pode estar nas patas de um cão fiel. Antes de continuar, curta este vídeo, comenta de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder nenhum capítulo dessa história com final surpreendente. O sol de verão já passava do ponto mais alto quando o vilarejo à beira-mar começava sua rotina de calmaria. O vento suave trazia o cheiro do mar misturado ao café recém-passado, enquanto as senhoras da vizinhança penduravam roupas nos varais estalando ao vento. Era uma tarde comum, até não ser mais. Na curva da rua que levava à praça central, uma figura caminhava devagar, arrastando os pés, os cabelos brancos revoltos e a roupa fora do lugar. Uma mulher idosa, descalça, com uma sacola de pano pendendo vazia em sua mão esquerda, e um olhar tão perdido quanto sua presença ali. Ninguém sabia seu nome. Ela falava pouco. E o pouco que dizia não fazia muito sentido. Enquanto moradores observavam de longe, sem saber se deveriam intervir ou esperar, Caramelo já se movia com outra certeza. O cachorro de rua, famoso por sua pelagem dourada e faro para situações incomuns, observava a senhora desde a esquina da padaria. Seu olhar atento não desviava um segundo sequer. Caramelo vivia ali fazia tempo. Livre, mas nunca solitário. Dormia onde havia sombra e comida, mas nunca ficou mais que 2 noites no mesmo lugar. As crianças o adoravam, os idosos o respeitavam, e os comerciantes já o consideravam da comunidade. Ele era o tipo de cão que sabia atravessar a rua melhor que muito adulto e, de algum modo, parecia sempre saber quando algo estava errado. Foi assim que, ao ver a senhora caminhando sem rumo em direção à rua de paralelepípedos que levava à encosta, desconhecida por seus desníveis e pouca sinalização, Caramelo pulou na frente dela, como um guardião atento. Ele latiu baixo. Não de alarde, mas como se dissesse, e não vai por aí. A senhora parou. Olhou-o por longos segundos, com os olhos marejados, como se visse algo familiar, embora não pudesse explicar. Ela tentou desviar, mas Caramelo deu a volta e latiu de novo, desta vez mais firme. Sentou-se diante dela, ergueu a cabeça e olhou diretamente em seus olhos. A senhora, sem saber porquê, ajoelhou-se à sua frente e começou a chorar. Você me conhece? Os moradores, que antes só observavam, começaram a se aproximar. A padroeira do vilarejo, Dona Marli, trouxe uma garrafa de água e uma toalha. A jovem Ana Clara, neta de uma benzedeira local, ajoelhou-se ao lado da senhora. Qual o seu nome, vó? A senhora olhou para Ana Clara como quem procura uma palavra no fundo de uma gaveta trancada. Eu não sei, e respondeu, com a voz quebrada. Caramelo deitou-se ao lado dela. Encostou a cabeça em seu joelho, fechou os olhos e permaneceu ali, como se soubesse que seu lugar era exatamente aquele. Desde aquele instante, não a deixou mais sozinha. Levaram a senhora para o antigo galpão comunitário, onde montaram um quarto improvisado. A comunidade do vilarejo, acostumada a resolver seus problemas coletivamente, logo se reuniu para decidir o que fazer. Pode ser alguém da cidade vizinha, ou que veio visitar algum parente, sugeriu o padeiro. Ou alguém fugido de um asilo, sussurrou outra vizinha, com pesar. Ana Clara, que sentia uma estranha conexão com a senhora, decidiu tomar frente da situação. Vou cuidar dela por enquanto. Pelo menos até sabermos de onde ela veio. E Caramelo? Esse não arredou o pé. Enquanto Ana cuidava da senhora, que passou a chamar carinhosamente de Dona Lúcia, por lembrar o nome de sua falecida avó, Caramelo passou a vigiar a porta do quarto todas as noites.
Não aceitava que o trancassem fora, e em todas as manhãs estava ali, deitado, como um protetor ancestral. Durante os dias seguintes, algo inusitado começou a acontecer, a senhora pintava. Sem ter sido estimulada. Com lápis de cor emprestados das crianças da escola local, ela começou a desenhar paisagens, casas, rostos. Entre eles, um cão caramelo. Vó, quem é esse aqui? Perguntou Ana, mostrando um dos desenhos. Dona Lúcia olhou longamente para o papel, tocou com os dedos trêmulos o focinho desenhado. Esse, e sempre esteve comigo. Caramelo latiu suavemente no canto do quarto, como quem reconhece algo que o tempo não conseguiu apagar. Mas alguns dias se passaram. A senhora começou a mostrar sinais de melhora, embora ainda não soubesse seu nome ou sua origem. Começava a cantarolar músicas antigas, orações, ditados populares. A comunidade, unida pela fé e pelas tradições passadas de geração em geração, viu nela algo mais profundo, um símbolo de algo que estavam esquecendo. Durante a missa de domingo, Dona Marli pediu que todos fizessem uma corrente de orações por aquela alma perdida, e Caramelo, com um lenço branco amarrado no pescoço, entrou na igreja com a naturalidade de um fiel antigo. Ninguém teve coragem de mandá-lo sair. Numa tarde de vento forte, enquanto a senhora dormia, Ana encontrou uma pista inesperada, e no fundo da sacola de pano que ela carregava no dia em que apareceu, havia uma pequena cruz de madeira, gravada com um símbolo antigo, o mesmo usado por uma escola de ofício feminino que existia na cidade vizinha, desativada há décadas. Ana, curiosa, mostrou o objeto à avó, benzedeira experiente. Essa cruz. Sua dona sabia muitas coisas. E não foi por acaso que ela chegou aqui. Caramelo, ao ouvir essas palavras, levantou as orelhas. Caminhou até Ana e pegou a cruz com a boca, correndo em direção à porta. Parou, olhou para trás. Esperava que ela o seguisse. Ana sentiu o arrepio nas costas. E, por algum motivo que ela mesma não entendeu, decidiu ir atrás dele. Caramelo correu pela trilha de terra batida que levava ao norte do vilarejo. Seus passos eram firmes, a cruz de madeira ainda presa delicadamente entre os dentes. Ana Claro seguia com cautela, o coração acelerado, tentando entender por que estava obedecendo aquele cão como se ele soubesse exatamente o que fazia. O caminho serpenteava entre cercas de arame e pastos secos pelo verão. O vento fazia os coqueiros estalarem, e o som das cigarras preenchia o ar. Depois de 20 minutos, chegaram ao alto de uma colina com vista para o mar. Lá embaixo, quase engolida pelo mato, estava uma casa amarela de janelas azuis. Era uma construção antiga, de madeira, com o telhado parcialmente afundado em um dos cantos. O mato crescia em torno das janelas, e a porta, entreaberta, balançava com o vento. Caramelo parou diante da entrada. Deitou-se ali, como quem cumpriu seu papel. Ana hesitou por alguns segundos, depois entrou. O ar lá dentro era espesso, cheirava a mofo e madeira antiga. Mas, apesar da aparência de abandono, havia algo curioso e nenhum sinal de invasão ou vandalismo. A casa estava como se tivesse sido apenas esquecida. Os móveis cobertos por lençóis brancos, uma cristaleira fechada, uma escrivaninha com cadernos empilhados. Na sala, um quadro empoeirado pendia torto na parede. Ana limpou com a mão e viu a imagem de uma mulher sorrindo ao lado de um cão muito semelhante a Caramelo. A mulher do quadro era Dona Lúcia. Não pode ser. Do lado do retrato, havia uma moldura com uma certidão envelhecida de registro de transferência de propriedade de Maria Lúcia Andrade. Ana recuou, confusa. Aquela era a casa da senhora? Mas como ela não se lembrava? E por que estava abandonada? De repente, algo caiu no chão atrás dela. Era uma caixinha de madeira, que se soltou de uma prateleira quando Caramelo passou correndo. Dentro dela, Ana encontrou cartas amareladas, escritas à mão, endereçadas a alguém chamado Helena. Eram assinadas por Maria Lúcia, com datas de 15, 20 anos atrás. E falavam de uma busca, de algo que precisava ser protegido antes que as mudanças destruam nossas raízes. No fundo da caixa, um bilhete escrito com letra trêmula: se eu esquecer quem sou, que minha casa e minhas lembranças me tragam de volta.
Tudo está aqui. E ele saberá o caminho. Ana sentiu o estômago revirar. Ele, quem? Caramelo? Como se ouvisse seus pensamentos, o cachorro latiu uma vez, baixo, e caminhou até o fundo da casa. Empurrou com o focinho uma portinha quase invisível no assoalho e entrou. Ana seguiu-o até uma escada curta que levava ao porão. Lá, o cheiro de mofo era mais forte, mas o ambiente estava surpreendentemente limpo. Ao fundo, um baú azul de ferro, com uma trava enferrujada. Caramelo sentou-se ao lado. Ana se ajoelhou e abriu. Dentro, havia livros de receitas antigas, cadernos de rituais de benzedeiras, receitas caseiras, lendas locais e partituras de cantigas regionais. Tudo cuidadosamente empilhado e etiquetado. Ela passou os dedos nas capas, maravilhada. Aquilo era um tesouro cultural. E então viu, no fundo do baú, uma pasta de couro com uma inscrição dourada, de Memórias da Casa Amarela, volume I. No dia seguinte, Ana levou o material à Dona Lúcia. A senhora olhou o baú sem dizer nada por alguns minutos. Então, como se uma fresta se abrisse em sua mente, pegou um dos cadernos e começou a folheá-lo com as mãos trêmulas. Isso é meu, e sussurrou, a voz rouca. Caramelo se aproximou e encostou o focinho na perna dela. Dona Lúcia olhou como quem enxerga pela primeira vez. Você me trouxe de volta? Ela fechou os olhos por um instante. E então começou a cantarolar uma melodia. Ana, emocionada, reconheceu a canção, era uma das que sua avó entoava nas festas da padroeira. Canções que estavam quase esquecidas. A senhora abriu o caderno, apontou uma anotação e disse, daqui, e essa música eu ensinei para uma menina. Helena, e minha irmã? Ou minha filha? Ela não conseguia ainda organizar as lembranças, mas algo se acendia nela. O reencontro com a casa estava despertando memórias antigas. Nas semanas seguintes, Ana e a comunidade começaram a limpar a Casa Amarela. Cada móvel polido, cada parede restaurada, parecia puxar uma memória de Dona Lúcia. Ela ria de coisas que lembrava, chorava ao ver objetos antigos, e aos poucos começou a recuperar fragmentos de si. A comunidade, tocada pela história, se envolveu profundamente. A Casa Amarela virou ponto de visitação informal. Pessoas traziam doces, flores, livros, e se ofereciam para ajudar. Caramelo, sempre presente, tornou-se o símbolo da esperança do vilarejo. Passou a usar uma bandana com a palavra O Guia bordada, presente de Dona Marli. Foi durante uma visita de uma senhora da cidade vizinha que uma nova peça do quebra-cabeça surgiu. Mas essa é a professora Maria Lúcia! Exclamou a visitante. Eu fui aluna dela na escola de tradições. Ela sumiu depois que a prefeitura decidiu fechar tudo. Diziam que ela tentou salvar os arquivos culturais, mas ninguém soube o que houve. A revelação espalhou-se rápido. A senhora perdida agora tinha um nome completo, uma história de luta pela cultura, e um papel importante na memória da região. Com o apoio da comunidade, Ana protocolou na prefeitura um pedido para transformar a Casa Amarela em espaço cultural comunitário, onde oficinas de cantigas, receitas antigas, bordado e benzimento pudessem ser ensinadas. Enquanto isso, Caramelo nunca deixava o lado de Dona Lúcia. Certa noite, ela o olhou com ternura e disse, você sempre esteve comigo, não é, meu amigo? Eu só não me lembrava. Caramelo respondeu com um suspiro leve, e deitou-se ao lado da poltrona onde ela bordava. No ar, o cheiro de chá de capim-limão e cuscuz fresco se misturava ao som das cigarras. A vila parecia viva como há muito não se via. E tudo começara com uma senhora desorientada e um cão Caramelo. As manhãs no vilarejo nunca haviam sido tão cheias de propósito. Desde que a Casa Amarela começou a ser restaurada, moradores que antes apenas cumpriam suas rotinas em silêncio passaram a se reunir com frequência, partilhando memórias e tradições esquecidas. Potes de geleia caseira circulavam de mão em mão, vizinhas costuravam colchas comunitárias e os homens da vila, entre um cafezinho e outro, ajudavam a reconstruir a varanda que cedeu com o tempo. No centro de tudo isso, estava Caramelo, sempre atento, e Dona Lúcia, que agora se sentava diariamente à sombra de uma mangueira florida, com um caderno no colo.
Ela ainda não recuperava sua memória por completo, mas os flashes vinham com mais nitidez, e a cada lembrança, parecia florescer algo novo dentro dela. Foi numa dessas manhãs que um envelope amarelado apareceu na caixa de correio da Casa Amarela, sem remetente. Dentro, havia uma única folha dobrada com caligrafia caprichada: "O diário que você procura não está mais com você. Mas ele ainda pode voltar às suas mãos. Procure onde a terra encontra o mar. O que você deixou guardado precisa ser partilhado." Ana, que agora passava os dias entre a casa e a escola local, leu o bilhete em voz alta, sentada ao lado de Dona Lúcia. A senhora arregalou os olhos por um instante, depois apertou a mão da jovem com força. "Eu sei do que estão falando", e disse: "O diário." Ela se levantou com dificuldade e caminhou até a parede dos fundos da sala, onde antes havia uma estante de livros que havia sido retirada para reparos. Tocou no reboco manchado e fechou os olhos. "Quando eles quiseram acabar com a escola, e eu escondi o diário. Mas tinha medo de que fosse descoberto, e escondi bem demais. Depois, e acho que me esqueci." Ana observava, tentando não interromper. Caramelo deitou-se aos pés de Dona Lúcia, como se escutasse junto com ela. "Onde a terra encontra o mar?" repetiu a senhora, em voz baixa. "Pode ser a Praia do Norte. Lá tinha a antiga estação de pesquisa das marisqueiras." Ana arregalou os olhos. A antiga estação era um lugar agora abandonado, que nos anos 80 havia servido como ponto de encontro para mulheres que coletavam e estudavam moluscos, uma tradição açoriana que vinha sendo resgatada aos poucos por historiadores locais. "Podemos ir até lá", disse Ana, animada. "Não. Vocês devem ir", respondeu Dona Lúcia. E não estou pronta para voltar lá ainda. Mas Caramelo vai saber o caminho." E assim foi. Na manhã seguinte, Ana partiu para a Praia do Norte acompanhada por Caramelo. Levaram uma lanterna, uma mochila com água e frutas, e uma cópia do bilhete anônimo. O caminho era arenoso e estreito, margeado por pedras, com o mar batendo forte nas encostas. A antiga estação ficava escondida entre duas rochas enormes, e era acessível apenas na maré baixa. Caramelo avançava com firmeza, farejando como se já conhecesse o destino. A estrutura da estação estava parcialmente desmoronada, mas ainda mantinha parte do telhado e uma porta enferrujada pendendo das dobradiças. Ao entrarem, foram recebidos por um cheiro forte de salitre e o som abafado das ondas batendo. "Aqui é, e diferente", murmurou Ana, passando os olhos pelas paredes grafitadas e pelo chão coberto de areia e folhas secas. Caramelo caminhou em direção ao fundo da sala principal e começou a cavar um ponto específico, onde o piso era de terra batida. Ana aproximou-se, ajoelhou-se ao lado dele e ajudou com as mãos. Após alguns minutos, encontraram uma pequena caixa metálica, bastante oxidada, mas ainda intacta. Com cuidado, Ana a abriu. Dentro, havia um caderno de capa dura, envolto em tecido bordado, com o nome de Dona Lúcia gravado no canto inferior. As primeiras páginas estavam intactas, receitas típicas, relatos sobre benzimentos, anotações de encontros culturais, nomes de antigas alunas, e, ao final, uma partitura com uma cantiga tradicional que Ana jamais ouvirá antes. Caramelo deu 2 latidos baixos e se sentou, olhando fixamente para Ana como se dissesse: "Agora leve isso de volta." Ao retornar à Casa Amarela, Ana entregou o caderno a Dona Lúcia. A senhora segurou o objeto como se segurasse um pedaço de si mesma, e lágrimas correram em silêncio por seu rosto. "Pensei que tivesse perdido isso para sempre." Folheou as páginas com reverência, até parar na partitura da última música. Tocou a folha com delicadeza. "Essa, e eu escrevi depois que a escola fechou. Nunca a cantei. Era para um dia, e como hoje." Naquela mesma noite, durante uma roda comunitária no jardim da casa, Dona Lúcia sentou-se diante de todos, com Ana ao seu lado e Caramelo aos pés. Com a ajuda de um violão emprestado, a jovem tocou os acordes da música recém-descoberta, enquanto a senhora cantava, pela primeira vez, a canção que havia guardado em segredo por tantos anos. A letra falava de saudade, de raízes, de voltar para casa mesmo sem lembrar o caminho. Falava de fé, de cura, de memória.
E de um amigo fiel que nunca abandonava. Quando a canção terminou, o silêncio emocionado da comunidade foi quebrado por um único som, um latido de Caramelo, firme e certeiro, como um selo final. Nos dias que se seguiram, as visitas à Casa Amarela aumentaram. Historiadores locais souberam da descoberta do Diário Cultural e vieram entrevistá-la. Uma rádio comunitária passou a transmitir pequenos trechos de suas canções e receitas. Crianças da escola começaram a aprender sobre as lendas e tradições do vilarejo. A história de Dona Lúcia virou exemplo de resiliência e herança cultural. Mas, mais do que isso, a história de Caramelo, cão de rua que salvou uma senhora da própria memória, tornou-se símbolo de esperança e amizade verdadeira. No quintal da casa, ao lado da mangueira, uma placa foi colocada com os dizeres: "Daqui a memória voltou." E um cão ensinou a todos o caminho de casa. O verão começou a dar lugar ao outono, e com ele, os ventos do sul passaram a soprar com mais força, carregando folhas secas pelas ruas estreitas do vilarejo. A Casa Amarela, agora renovada por dentro e por fora, era o coração pulsante da comunidade. Toda semana havia encontros, oficinas, tardes de bordado e serões de música. Caramelo, com sua bandana já desbotada pelo sol, era uma presença constante e silenciosa. Em toda a atividade, estava lá, ora deitado aos pés de alguém, ora correndo atrás de uma criança risonha, ora latindo com energia para espantar os pássaros que ameaçavam o quintal. Já Dona Lúcia, embora ainda tivesse lapsos de memória, voltará a andar com mais segurança, sorria com frequência e até voltará a cozinhar seus famosos bolinhos de milho para os encontros de domingo. Mas em certos momentos, seu olhar perdia o foco. Havia algo que a incomodava, uma peça faltando. E Caramelo percebia. Nesses momentos, ele se aproximava, encostava a cabeça em seu colo, e ela o acariciava como se buscasse forças na maciez da pelagem Caramelo. Certo dia, após um desses episódios, Dona Lúcia chamou Ana de lado. Estavam sentadas sob o pé de jabuticaba no fundo da casa, que estava carregado de frutos negros e brilhantes, maduros demais para a época. Ela apontou para o tronco, com os olhos fixos. Esse pé, e disse, com a voz trêmula, tem um segredo. Ana franziu a testa. Como assim, vó? Fui eu que plantei ele com a minha irmã. A jabuticabeira cresceu com a gente. Mas, um ano antes da escola ser fechada, eu enterrei algo ali. Um caderno. E não era qualquer caderno. Ana se levantou de imediato. Pegou uma pequena pá de jardinagem no galpão e voltou com pressa. Caramelo já estava em pé, atento, como se soubesse o que estava por vir. Aqui, bem junto à raiz, se indicou Dona Lúcia, com o dedo. Mais para o lado esquerdo. Cavaram por quase meia hora. A terra estava úmida e resistente. Até que, finalmente, Ana sentiu a ponta de algo duro sob a pá. Escavou com mais cuidado e puxou uma caixa pequena de madeira escura, bem vedada. Dentro, um caderno de capa de couro, em melhor estado do que esperavam, com anotações de um projeto chamado O Caminhos de Retorno. Eu sabia! Exclamou Dona Lúcia, emocionada. Eu criei isso junto com outras professoras e era um plano para manter viva a nossa cultura mesmo se a escola fechasse. Coisas simples, como ensinar cantigas nos terreiros, receitas nas cozinhas, histórias de avós para netos. Mas tudo com base nas raízes da nossa terra. Ana folheou as páginas, maravilhada. Era um plano comunitário inteiro, com nomes, datas, orientações. Como um manual de resgate cultural, escrito por quem realmente viveu cada pedaço daquilo. Isso muda tudo, vó. A gente pode usar isso nas oficinas. Nas escolas. Dona Lúcia sorriu, e Caramelo abanou o rabo com entusiasmo. Mas a alegria durou pouco. No fim do caderno, havia uma carta dobrada, endereçada a Helena Andrade, com uma data de mais de 20 anos atrás. Ana leu em voz alta: "Se um dia minha memória me abandonar, quero que você continue o que começamos. Você sabe onde encontrar as chaves. Cuide da Casa Amarela. E, se eu voltar, me ensine a lembrar." Ana olhou para Dona Lúcia. "Helena, e é sua irmã?" A senhora assentiu lentamente.
Sim, e mais, e nos afastamos. Ela queria registrar o projeto, formalizar e eu queria manter tudo oral, como era no tempo das nossas avós. Discutimos feio. E ela foi embora. Nunca mais voltou. Caramelo deitou-se, emitindo um som baixo, como se sentisse a tensão. Ana suspirou. Precisamos encontrar Helena. Ela pode ajudar. Talvez tenha outras partes desse projeto. Dona Lúcia tocou a carta com ternura. Se ela ainda estiver viva, e vai saber que esse caderno foi desenterrado. Nos dias seguintes, Ana começou uma busca por Helena. Procurou registros nos cartórios da região, conversou com antigas colegas da escola e até visitou os arquivos da prefeitura. Mas nenhuma pista clara surgiu. Enquanto isso, Caramelo ficou inquieto. Parava em frente ao portão, olhava para a estrada como se esperasse alguém. Até se recusou a comer por 2 dias, coisa que nunca acontecia. Ana notou o comportamento estranho e passou a observá-lo mais de perto. Foi numa tarde nublada, com vento forte, que ele começou a latir insistentemente, encarando a estrada. Ana correu para fora e viu um carro antigo parando perto da pracinha. Dele desceu uma mulher de cabelos grisalhos presos em coque, vestindo um casaco de lã. Ela carregava uma pasta de couro e andava com passos decididos, embora com um leve cansaço no olhar. Caramelo correu até ela, parou a menos de 1 metro e latiu. Não de forma agressiva, mas como quem reconhece. A mulher se ajoelhou, tocou a cabeça dele e murmurou: Você é o cão dela, não é? Ana se aproximou, já com o coração acelerado. A senhora é Helena? A mulher a encarou. Sim. Sou irmã da Maria Lúcia. E vim porque recebi uma carta, disse, tirando do bolso um envelope com uma cópia da caligrafia da irmã. Alguém a enviou com uma foto da jabuticabeira e uma palavra: volte. Ana sentiu um nó na garganta. Caramelo deitou-se ao lado da mulher, em silêncio. Ela, e está aqui, disse Ana. Helena segurou o envelope com força. Depois de tudo, eu não sabia se ela me perdoaria. O reencontro foi silencioso, intenso. Quando Helena entrou no quintal da casa amarela, Dona Lúcia a observou da varanda. Ficaram alguns segundos apenas se olhando. A senhora então sussurrou: Viu, e lembro de você. As duas se abraçaram em silêncio, por um longo tempo. Depois, sentaram-se à sombra da jabuticabeira, com Caramelo entre elas. Sem pressa, começaram a folhear juntas o caderno do O Caminhos de Retorno. Naquela noite, a casa ficou em silêncio. Apenas o som dos grilos e o farfalhar das folhas. Dona Lúcia, sentada na poltrona da sala, olhava para a irmã com um misto de arrependimento e alívio. Eu escondi demais, não foi? Não. Você protegeu. E agora podemos continuar. Caramelo, deitado aos pés das duas, fechou os olhos. Como se soubesse que, finalmente, mais uma peça do quebra-cabeça havia voltado ao seu lugar. As primeiras semanas após o reencontro das irmãs foram marcadas por um silêncio respeitoso entre elas. Não era um silêncio frio, mas de um tipo raro, cheio de presença. Um silêncio de costura e chá, de olhares partilhados e lembranças que emergiam, pouco a pouco, como sementes voltando à superfície. Caramelo continuava vigilante. Parecia entender a fragilidade daquela reconexão. Ele ora dormia no tapete entre as duas, ora se aninhava sob a mesa onde elas revisavam os cadernos e receitas do projeto O Caminhos de Retorno. Às vezes, abanava o rabo de forma quase simbólica, como se selasse a paz com seu próprio jeito. Durante uma dessas tardes calmas, enquanto Ana preparava café coado na cozinha, Helena tirou de sua pasta uma pequena caixa metálica com um fecho antigo. Encontrei isso na última gaveta do armário de nossa mãe, antes da casa ser vendida, disse. Nunca tive coragem de abrir. Algo me dizia que era da Lúcia. Dona Lúcia pegou a caixa com delicadeza. Olhou por alguns segundos, virou nas mãos, e sorriu discretamente. Isso aqui precisa de 2 chaves, murmurou. Eu escondi uma, e você ficou com a outra. Ana se aproximou, curiosa.
Onde está a sua, vó? Dona Lúcia olhou para Caramelo. Eu costurei no colar que ele usava há muitos anos. Quando ele sumiu da escola, eu achei que tinha perdido tudo. Ana examinou o pescoço do cachorro. A bandana estava nova, mas por baixo, junto ao pelo, havia um pequeno compartimento de tecido, costurado com linha grossa. Cuidadosamente, ela cortou o fio e retirou uma chave de ferro antiga, com uma pequena flor desenhada na haste. Helena, com os olhos marejados, pegou a chave que trouxera consigo e juntas, as duas irmãs abriram a caixa. Dentro havia documentos originais do projeto Caminhos de Retorno, assinaturas de mais de 50 mulheres da comunidade, fotografias em preto e branco das primeiras oficinas, e um contrato não oficial de doação da Casa Amarela para fins culturais. Mas o mais importante estava no fundo, uma folha dobrada com o brasão antigo da cidade e um selo de cera quebrado. Ana abriu com cuidado. Era um documento da prefeitura, datado de 1998, que reconhecia a Casa Amarela como patrimônio cultural imaterial, mas que nunca foi protocolado oficialmente por conta do fechamento abrupto da Escola de Tradições. Isso muda tudo, disse Ana, com os olhos brilhando. A gente pode tornar o centro cultural oficial, legalizado e protegido. Dona Lúcia assentiu, emocionada. Era isso que eu queria. Mas, nunca consegui terminar. Helena tocou a mão da irmã. Vamos terminar juntas. Nos dias seguintes, a vila entrou em alvoroço. Reuniões foram marcadas, lideranças comunitárias convocadas. A história da Casa Amarela corria de boca em boca. O caso da idosa resgatada por um cão e da tradição quase perdida estava virando símbolo de orgulho local. Caramelo virou figurinha carimbada. Aparecia em toda a roda de conversa, em reportagens locais, e até ganhou um retrato feito por um artista da capital que visitou a vila para conhecer o projeto. A imagem dele com o olhar atento e a bandana no pescoço foi pintada na parede externa da Casa Amarela. Mas como em toda caminhada, o progresso enfrentou seus espinhos. No meio da euforia, uma carta chegou da prefeitura da cidade vizinha. Um requerimento de herdeiros distantes da antiga proprietária do terreno onde a Casa Amarela havia sido construída. Alegavam posse legítima da área e exigiam a devolução do espaço. Ana, preocupada, reuniu-se com as irmãs e com o advogado voluntário que começava a ajudar a causa. Eles têm parte da razão, disse o advogado. O documento da prefeitura tem validade simbólica, mas como nunca foi protocolado, não tem força legal direta. Eles podem, sim, exigir a retomada do espaço. Isso seria o fim de tudo, murmurou Helena. Dona Lúcia franziu a testa. Não, e não pode ser. Há outro documento. Todos se viraram para ela. A mãe deixou uma escritura. Doação vitalícia da casa à Escola de Tradições. Está guardada com uma das antigas coordenadoras, a Dona Nadir. Se ainda estiver viva. Ana se pôs em ação. Pegou o carro e, acompanhada de Caramelo, percorreu 80 quilômetros até a cidade onde Dona Nadir havia sido vista pela última vez. Foi recebida por uma mulher de 89 anos, lúcida e carismática, que ao ouvir o nome Maria Lúcia, soltou um riso emocionado. A menina do cabelo preso com fita azul? Nunca esqueci dela. E de um baú antigo no quarto de costura, retirou uma pasta com o selo da escola, dentro da qual estava a escritura original. Assinada. Registrada. Válida. Ana chorou de alívio. De volta à vila, a notícia correu rápido. A Casa Amarela estava protegida. Legalmente. A prefeitura revogou o pedido dos herdeiros, reconhecendo a prioridade do patrimônio cultural, sustentada pelo novo movimento de mobilização popular e o apoio crescente da imprensa regional. Com isso, o projeto Caminhos de Retorno foi finalmente registrado como iniciativa cultural oficial da cidade. E a Casa Amarela ganhou um novo nome, Centro de Tradições Caramelo. Na inauguração, um evento reuniu mais de 400 pessoas. Autoridades locais, artistas, famílias inteiras, antigas alunas da escola e curiosos vindos de longe.
As ruas foram enfeitadas com bandeirinhas, e as crianças carregavam balõezinhos com o rosto de Caramelo desenhado por elas mesmas. Dona Lúcia e Helena, sentadas no centro da varanda, foram homenageadas com músicas, danças e leituras de trechos do diário. Ana, ao microfone, contou a história do resgate. Como tudo começou numa estrada poeirenta, com uma senhora perdida e um cão que pulou em sua frente, como se dissesse, me siga. Eu conheço o caminho. Caramelo, que estava deitado no palco improvisado, ao lado da bandana nova bordada com o guardião da memória, levantou-se, latiu uma única vez e voltou a deitar. Como se abençoasse o momento. Ao fim do evento, uma jabuticabeira foi plantada no jardim da casa, ao lado da original. Um símbolo de continuidade. No pequeno cartaz preso à muda nova, lia-se: toda raiz precisa de cuidado. Toda memória precisa de espaço. E todo coração precisa de um lar. Mais tarde, ao pôr do sol, Ana caminhava com Caramelo até o mirante da colina. O céu pintado de tons laranja e lilás parecia agradecer. Ela sentou-se na pedra de sempre, e Caramelo deitou-se ao lado, encostando o focinho em sua perna. A gente conseguiu, amigão, sussurrou. Mas ainda tem muito por vir, né? Caramelo não latiu. Apenas olhou para o horizonte, como se dissesse, sim. E estarei aqui. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. O velho relógio da sala da casa amarela agora marcava as horas com ritmo, como se o tempo ali tivesse voltado a andar. Com os documentos legalizados, as oficinas funcionando e o apoio crescente da comunidade, o Centro de Tradições Caramelo virou ponto de encontro fixo no vilarejo, mas também uma espécie de farol. Pessoas de cidades vizinhas começaram a visitar o espaço, interessadas em replicar o modelo. Mas por trás da alegria visível, algo sutil se desenhava no coração de Dona Lúcia e na consciência do tempo. Ela já não esquecia o nome das pessoas com tanta frequência, mas ainda se perdia no meio de frases longas, às vezes trocava os dias, e outras vezes sentava-se em silêncio no banco da varanda, como se esperasse uma memória que não vinha. Caramelo, como sempre, sentia. Nos dias em que ela ficava mais quieta, ele a seguia com mais proximidade, sem sequer se afastar por um minuto. E em cada oficina, reunião ou café comunitário, ele sempre se deitava a seus pés. Era mais que vigia. Era elo. Foi durante uma tarde de chuva fina que Ana teve uma ideia ousada. Ela lia um trecho do diário resgatado, onde Dona Lúcia escrevia: "As histórias precisam de vozes novas. Mas só florescem onde o solo é fértil. A escola, e ela não precisa de prédio. Ela precisa de espaço no coração das pessoas." Inspirada por essa frase, Ana convocou uma reunião com a comunidade. "Eu sei que já fizemos muito. Mas acho que podemos fazer mais. Podemos reativar a escola de tradições. De forma oficial. Com aulas regulares, com crianças, adolescentes e até adultos. Não como era antes, mas como pode ser agora. Moderna, viva. Uma escola viva." O salão ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, uma mulher idosa levantou a mão: "As crianças vão aprender a fazer farofa de banana como a minha avó fazia?" "Sim", respondeu Ana, sorrindo. Um jovem acrescentou: "A gente pode ensinar as cantigas da capoeira que meu pai cantava?" "Claro." "E os nomes das ervas, os rezos, os cantos de roda, a construção das peneiras, das redes?" "Tudo isso", Sana respondeu. "Vamos chamar de Escola Viva Caramelo." A emoção no ambiente era palpável. Caramelo, deitado junto à porta, levantou-se e latiu 2 vezes. Como sempre, no momento certo. Os meses seguintes foram de trabalho intenso. Espaços internos foram adaptados para receber turmas. Um pequeno galpão abandonado ao lado da casa foi restaurado para se tornar a Sala dos Saberes, onde se realizariam oficinas de costura, cerâmica, culinária, música e contação de histórias. Professores voluntários vieram de fora.
Mas também, mestres da própria vila se ofereceram para ensinar-se, entre eles, uma senhora cega que bordava apenas pelo tato e um pescador que sabia identificar peixes apenas pelo cheiro. A escola ganhou um calendário próprio, com eventos abertos ao público todo mês, e a primeira turma foi formada de 10 crianças, 5 adolescentes e 8 idosos. Uma mistura rara e poderosa. E no centro de tudo isso, Caramelo. Oficialmente nomeado o símbolo da escola, ele passou a receber os alunos na porta, a participar das rodas de conversa e até a inspirar atividades. Uma das professoras criou uma aula de escrita chamada Cartas para Caramelo, onde os alunos escreviam como se estivessem conversando com o cão. Um trecho de uma dessas cartas, escrita por um menino de 10 anos, virou mural na entrada da escola. Caramelo, você achou a avó Lúcia quando ela estava perdida. Agora você ajuda a gente a se encontrar todos os dias. Mas nem tudo foi fácil. 2 obstáculos grandes surgiram quase ao mesmo tempo. O primeiro foi a resistência de parte da prefeitura, que via a escola como algo não formal, e ameaçava cortar o apoio recém-oferecido. A justificativa era a falta de currículo regulamentado e a ausência de docentes com formação reconhecida. O segundo foi mais delicado, e a saúde de Dona Lúcia começou a oscilar. A pressão variava com frequência, ela teve 2 episódios de desorientação mais severos, e certa vez, acordou sem reconhecer Ana por quase 1 hora. Embora o médico dissesse que era esperado para sua idade e condição, o baque emocional foi forte para todos. Ana se sentiu dividida entre lutar pela escola e cuidar da avó. Mas, mais uma vez, Caramelo assumiu um papel invisível, porém crucial. Ele nunca se afastou de Dona Lúcia. Dormia ao lado de sua cama, caminhava com ela todas as manhãs, e a fazia rir mesmo quando a memória falhava. Foi numa dessas manhãs, ao lado da jabuticabeira, que Dona Lúcia disse: "Esse cão não é só um amigo. Ele é uma ponte." Ana a olhou, confusa. Ponte? Sim. Ele me leva até as partes de mim que estavam longe. E me traz de volta. Decidida a resolver os impasses, Ana escreveu uma carta aberta à comunidade, contando toda a trajetória da Casa Amarela, desde os tempos antigos até o resgate atual. A carta foi publicada no jornal da cidade e viralizou nas redes sociais. Um vídeo gravado por celular, onde Dona Lúcia cantava a cantiga do diário ao lado de Caramelo, foi compartilhado milhares de vezes. A resposta foi imediata. Pessoas de diversas regiões se mobilizaram para apoiar a escola. Uma universidade estadual ofereceu orientação pedagógica. Um grupo de advogados voluntários montou um dossiê jurídico para garantir que a escola pudesse operar dentro das diretrizes de cultura e educação popular. E um edital federal abriu possibilidades de financiamento. Na assembleia seguinte, a prefeitura retirou todas as objeções. A escola Viva Caramelo estava, oficialmente, reconhecida. No primeiro dia de aula oficial, o céu estava limpo, o ar tinha cheiro de bolo de milho, e Caramelo recebeu os alunos no portão com a bandana nova, agora com os dizeres "e educador afetivo". Dona Lúcia, mesmo com a saúde delicada, participou da cerimônia de abertura. Sentada em uma cadeira de balanço no pátio, ao lado de Helena, ouviu as vozes das crianças cantando uma nova versão da cantiga que ela havia criado décadas antes. E chorou. Não de tristeza, mas de gratidão. Naquele momento, uma brisa suave balançou os galhos da jabuticabeira, e um punhado de folhas caiu ao redor de Caramelo, que apenas se deitou, sereno, como quem sabe que algo maior estava se cumprindo ali. Por que estava? O outono avançava, e as manhãs no vilarejo começavam a chegar mais frias. A bruma cobria as montanhas logo cedo, e o orvalho nas folhas da jabuticabeira refletia a luz dourada do sol nascente. A Casa Amarela, agora mais viva do que nunca, acordava cedo, com cheiro de café passado, barulho de passos animados e o riso das crianças que corriam pelo pátio. Caramelo, com sua bandana sutilmente puída pelo tempo, mantinha seus hábitos fiéis. Ele acordava antes de todos, dava sua volta pela calçada, espantava os galos vizinhos que se aproximavam do jardim e, logo depois, se posicionava na porta principal da escola, como recepcionista atento e pacífico. Mas naquele dia, ele farejou algo diferente no ar. Uma inquietação.
Dentro de casa, Dona Lúcia levantava-se com dificuldade. Seus passos estavam menos firmes, e seus olhos, que tantas vezes refletiram doçura e vitalidade, agora pareciam buscar algo que escapava. Vestia uma manta xadrez sobre os ombros e caminhava devagar em direção à cozinha, onde Ana organizava alguns papéis. "Mãe, onde está o Joãozinho?" perguntou, com voz infantil, olhando em volta. Ana congelou. Seu coração apertou. "Vó, sou eu, Ana. Lembra?" Dona Lúcia franziu o senho. Apertou os olhos, como quem luta contra um nevoeiro denso. Caramelo se aproximou. Tocou suavemente o focinho no joelho da idosa. Ela se abaixou devagar e, ao encostar a testa na cabeça do cachorro, uma lágrima solitária caiu de seus olhos. "Desculpa. Meu filho, minha cabeça anda como rio cheio. Leva tudo, de repente." Ana ficou em silêncio. Respirou fundo e se aproximou, envolvendo a avó em um abraço calmo. "Tá tudo bem, vó. A gente vai remar juntas, tá?" Apesar das oscilações, Dona Lúcia insistia em participar das atividades. Ela não queria ser poupada. "Memória se exercita com afeto", dizia ela. E era isso que a escola oferecia diariamente, afeto em forma de partilha. Foi numa dessas manhãs que nasceu um novo projeto, o Diário Vivo, ou uma proposta em que os alunos mais jovens escreveriam histórias inspiradas nas memórias dos mais velhos. Para isso, passaram a gravar conversas com os idosos, transformando falas em contos, receitas em poesia, lembranças em pequenas peças teatrais. A primeira entrevista foi feita com Dona Lúcia. Ela contou sobre o vestido azul que usou no dia da inauguração da antiga escola, sobre o cheiro das flores que sua irmã colheu naquele dia, sobre o som do sino tocando às 8 horas em ponto. Mas, no meio da conversa, ela se calou. Ficou olhando para o gravador. "Eu sei que vivi isso, mas não lembro de sentir. Só sei que foi bonito." Um menino de 9 anos, Pedro, que participava da entrevista, respondeu com uma sabedoria rara: "Então a gente vai sentir por você. E guardar pra você, tá bom?" Dona Lúcia sorriu. E Caramelo, ali ao lado, deitou com a cabeça sobre os pés dela. Como se dissesse: "Eu também vou guardar." Alguns dias depois, o vilarejo inteiro foi surpreendido por uma forte chuva que durou quase 2 dias seguidos. O rio subiu, a energia caiu, e algumas ruas ficaram intransitáveis. A casa amarela, localizada em um ponto mais alto, se manteve firme. E, de forma espontânea, virou abrigo. Durante 3 noites, moradores dormiram ali, famílias, idosos, animais de estimação. Foram montadas camas improvisadas com colchões doados, a cozinha comunitária funcionou a todo vapor, e as crianças se divertiam contando histórias à luz de lamparinas. Na terceira noite, com a chuva finalmente cedendo, todos se reuniram no salão principal para um momento de partilha. E foi Dona Lúcia quem pediu a palavra. "Eu não lembro de todos vocês. Às vezes, nem de mim. Mas lembro que minha casa sempre foi feita para acolher. E se hoje ela abriga vocês, então é sinal de que meu coração ainda tá aqui dentro." Silêncio. Alguns olhos marejados. Uma senhora abraçou a neta com força. Um senhor, no canto, suspirou com o peito cheio. E Caramelo latiu. Apenas uma vez. A chuva cessou naquela madrugada. Depois desse episódio, Ana notou que a avó passava mais tempo em silêncio. Lia menos. Costurava com menos ritmo. E se distraía olhando para o vazio da varanda, acariciando Caramelo como se tocasse em suas lembranças. Foi então que Helena teve uma ideia de montar um museu da memória viva dentro de um dos quartos desativados da casa. Lá, seriam colocados objetos, cartas, fotos e gravações que contassem a história não só da Casa Amarela, mas das pessoas que a tornaram possível. Ana se dedicou com paixão ao projeto. Enviou convites para moradores, pediu contribuições. Em pouco tempo, o espaço ganhou prateleiras com cadernos antigos, vitrolas, instrumentos de madeira, lenços bordados, livros datilografados. Dona Lúcia foi levada até lá numa tarde tranquila. Caminhou devagar entre os objetos.
Tocou cada um com leveza. Parou diante de uma foto em preto e branco, de 1962, em que aparecia com sua irmã e outras professoras em frente à jabuticabeira recém-plantada. Aqui, eu ainda me lembro, murmurou. Esse dia eu senti. Ana segurou sua mão. E agora vai sentir de novo. Sempre que quiser. Caramelo, como de costume, sentou-se à frente da foto e ficou olhando. Como se também lembrasse. A escola continuava crescendo. O número de alunos dobrou. Os jornais da capital fizeram reportagens. Um documentário sobre o Centro Caramelo estava sendo filmado. Mas o maior reconhecimento veio de dentro e das histórias que floresciam. Na última aula do semestre, as crianças prepararam uma peça inspirada na jornada de Dona Lúcia e Caramelo. Sem maquiagem, sem cenário elaborado. Apenas palavras, gestos e emoção. A peça chamava-se O Quando o Coração se Lembra. No fim, um menino vestido de cachorro, com uma bandana marrom no pescoço, se encontrou uma senhora perdida no meio da praça da vila. Ele se aproximou, sentou-se à frente dela e a olhou fixamente. Ela estendeu a mão, tocou a cabeça do cão e sorriu. Dona Lúcia, sentada na primeira fileira, levantou-se. Andou até o palco. E, com voz clara e firme, disse: às vezes a gente esquece os nomes. Mas nunca esquece o que nos salvou. Aplausos. Lágrimas. Abraços. Caramelo, no canto, abanava o rabo como que entendia cada palavra. Por que entendia? O amanhecer naquela quarta-feira parecia comum. Céu claro, o cheiro do pão recém-assado vindo da padaria da esquina, o barulho dos pneus de bicicleta sobre o chão de barro ainda úmido da chuva dos dias anteriores. Mas Caramelo soube, antes de qualquer um, que algo estava diferente. Ele caminhava lentamente até a casa amarela, onde já costumava estar antes mesmo dos portões se abrirem. Parou no portão de ferro, olhou em volta. O vento trouxe um cheiro novo, salgo entre flor e saudade. Era o tipo de sensação que só um cachorro de rua que vira muito da vida poderia entender. Na varanda da casa, Dona Lúcia não estava. E isso nunca acontecia. Ana notou a ausência quando já passava das 8. A avó sempre gostava de estar ali nesse horário, observando as crianças chegando, tocando sua campainha invisível da memória. Mas, naquela manhã, o quarto de Lúcia estava vazio. Helena apareceu aflita no corredor, ela não está na cama. Nem na varanda, nem na sala. Já olhei por toda a casa. Talvez tenha saído pro jardim ou ido até a jabuticabeira, disse Ana, tentando manter a calma. Mas Caramelo, que observava tudo em silêncio, já estava em movimento. Saiu trotando porta afora, o focinho baixo, farejando com firmeza. Seguiu pelo lado oposto ao habitual, em direção ao campo aberto atrás da vila, um espaço que ficava além do riacho, onde quase ninguém mais ia. Ana e Helena foram atrás, correndo. A vila começava a se movimentar, e logo algumas pessoas se juntaram à busca. Foi Caramelo quem a encontrou. Dona Lúcia estava sentada em um tronco antigo, perto de uma árvore de folhas largas. Olhava para o céu como quem ouvia um canto distante. Achei que aqui fosse meu quintal antigo, sussurrou quando Ana chegou. Onde eu brincava com o papagaio que papai trouxe da feira. Ela segurava um pedaço de pano enrolado como boneca. Ana se ajoelhou à frente dela. Tocou sua mão com cuidado. Está tudo bem, vó. Já estamos em casa. O Caramelo trouxe a gente. Dona Lúcia olhou para o cachorro. Um lampejo de reconhecimento iluminou seus olhos. Ela estendeu a mão e tocou sua cabeça, com um sorriso cansado. Esse cão é meu norte. Aquela manhã sacudiu a vila. Por mais que todos já soubessem da fragilidade da memória de Dona Lúcia, aquela desorientação maior o tocou fundo a comunidade. Em poucas horas, a Casa Amarela estava cheia de vizinhos oferecendo ajuda, comida, cuidados. Uma professora sugeriu criar o Círculo de Cuidado ou uma rede de voluntários que se revezaria para acompanhar e oferecer atenção contínua a todos os idosos do bairro. Inspirado no caso de Lúcia, o projeto rapidamente tomou forma.
Mas, ao mesmo tempo, Ana sentiu o peso da realidade se aproximando. Ela sabia que o tempo de Dona Lúcia estava se estreitando, não em dias, necessariamente, mas em presença. Em lucidez. As janelas da memória se abriam cada vez menos. E, nas vezes em que se abriam, o vento que passava por elas já não era o mesmo. Naquela noite. Enquanto Lúcia dormia, Ana foi até a varanda. Caramelo já estava lá, como sempre, deitado no cantinho preferido, com os olhos abertos e atentos. Ela se sentou ao lado dele. Eu tenho medo, Caramelo. Medo de não saber continuar isso tudo sem ela. Medo de que um dia você também não esteja aqui para me lembrar do caminho. Caramelo apenas a encarou. E naquele olhar, havia firmeza. Havia resposta. Ele se aproximou, encostou a cabeça em seu colo e soltou um suspiro longo. Ana fechou os olhos. Era como se ele dissesse: a memória pode falhar. Mas o que se fez com amor, permanece. Nos dias seguintes, algo surpreendente aconteceu. A vila inteira se uniu para preparar a Semana da Memória, um evento comunitário onde as histórias, saberes e lembranças dos moradores mais antigos seriam partilhados com as novas gerações. Seriam rodas de conversa, oficinas, apresentações e, no último dia, um grande cortejo cultural pelas ruas da vila. Dona Lúcia, mesmo com a memória aos trancos, foi envolvida com delicadeza em cada passo. Em um dia, ajudava a separar tecidos antigos para a oficina de costura. No outro, se sentava com um grupo de meninas para ensinar a cantarolar uma cantiga antiga, mesmo que esquecesse partes da melodia no meio do caminho. E sempre, sempre com Caramelo ao seu lado. Os moradores mais jovens passaram a chamá-lo carinhosamente de o Professor Caramelo, e ele se tornou símbolo oficial do evento. Um grupo de adolescentes produziu pequenas faixas de pano com sua imagem e as pendurou pelas ruas da vila. Caramelo, no entanto, não parecia interessado na fama. Sua atenção era outra. Ele passava boa parte do tempo vigiando Lúcia, dormindo perto dela, alertando Ana com pequenos latidos sempre que algo parecia fora do normal. Era como se ele soubesse que ainda tinha uma missão importante a cumprir. Na noite de abertura do evento, a Casa Amarela foi tomada por uma energia única. Lampiões foram acesos, música ecoou do pátio, e o cheiro de comida típica encheu o ar. Na cerimônia, Ana subiu ao pequeno palco improvisado e, com a voz embargada, falou: esta escola nasceu de uma saudade. Foi reconstruída com lembranças. Mas hoje, ela se sustenta com algo ainda maior: o cuidado. Cuidar é preservar. É resistir. E é também uma forma de amar. Em seguida, as luzes se apagaram. No telão montado no fundo do salão, começou a projeção do documentário sobre a história da Casa Amarela e de Caramelo. Imagens da estrada onde Lúcia fora encontrada. Trechos das oficinas. Entrevistas com moradores. Risos. Lembranças. E no final, uma cena que arrancou lágrimas de quase todos: Dona Lúcia acariciando Caramelo e dizendo baixinho: você me achou. E me trouxe de volta. Quando a luz voltou, a plateia estava em pé, aplaudindo de forma emocionada. Caramelo, sentado no centro do palco, apenas observava. Calmo. Sereno. Como se dissesse: missão em curso. Naquela madrugada, Ana demorou a dormir. Sentia o coração agitado, misturado de alegria, medo e gratidão. Entrou silenciosamente no quarto da avó e viu Caramelo deitado aos pés da cama. Dona Lúcia dormia, tranquila. Ana sentou-se no chão ao lado do cachorro. E, pela primeira vez em muito tempo, chorou sem tentar conter. Caramelo não fez nada. Apenas ficou. Presente. Inteiro. Porque ele sabia, às vezes, só estar é tudo. E naquele momento, era tudo. A vila despertava lentamente naquela manhã de primavera, com o aroma doce das flores de maracujá que cresciam entre as cercas de madeira. O céu azul, sem nuvens, refletia a calma que parecia estar voltando à rotina da Casa Amarela. Mas por trás daquela tranquilidade aparente, um novo desafio se anunciava.
Dona Lúcia, que já não conseguia acompanhar as conversas como antes, passava longos períodos em silêncio. Ana notava as mudanças, cada vez mais sutis, porém implacáveis. O brilho nos olhos da avó estava se apagando como uma chama prestes a se extinguir. Caramelo, fiel como sempre, permanecia ao lado dela, seu olhar atento e sua postura protetora uma garantia silenciosa de que ela não enfrentaria esse caminho sozinha. Naquele dia, uma notícia trouxe esperança para todos. Um grupo de pesquisadores de uma universidade próxima propunha um projeto de acompanhamento para idosos com dificuldades cognitivas, que incluía visitas regulares e atividades para estimular a memória e o convívio social. Ana viu ali uma oportunidade valiosa, não só para a avó, mas para toda a comunidade. Com o apoio dos vizinhos, a Casa Amarela logo se tornou um ponto de encontro para as atividades propostas. No primeiro encontro, Dona Lúcia entrou na sala com um olhar distante, mas logo foi acolhida pelas vozes calorosas das outras participantes. A terapeuta que conduzia as sessões, uma mulher de fala mansa e sorriso constante, sugeriu que cada pessoa trouxesse um objeto significativo para compartilhar sua história. Dona Lúcia escolheu uma pequena caixa de madeira, polida pelo tempo. Dentro, guardava cartas antigas, algumas com a caligrafia tremida da juventude, outras com palavras escritas pela própria filha, Ana. Ao mostrar as cartas, Lúcia começou a narrar memórias da infância, do primeiro amor, da escola onde ensinou por tantos anos. A voz dela tremia, mas a cada palavra, a luz no rosto voltava a brilhar. Caramelo, sentado próximo, parecia compreender a importância daquele momento. De vez em quando, inclinava a cabeça e deixava escapar um suspiro tranquilo. Com o passar das semanas, Ana percebeu que o progresso não seria linear. Havia dias em que a avó estava presente, participativa, ou outros em que a mente se fechava como uma concha, deixando apenas sombras e silêncios. Durante uma tarde especialmente difícil, quando Dona Lúcia mal respondeu aos cumprimentos e parecia perdida em pensamentos confusos, Caramelo fez algo inesperado. Ele pulou no colo da idosa, lambendo seu rosto com insistência, como se quisesse dizer: estou aqui. Não estou indo embora. Lúcia sorriu, segurou o cachorro e, por um breve instante, olhou nos olhos dele com um reconhecimento profundo. Ana, observando aquela cena, entendeu que a presença de Caramelo era mais que companhia, era âncora. Enquanto a Casa Amarela se tornava um espaço de cuidado e encontros, a vila também enfrentava as suas tensões. A proximidade de um projeto de construção de um grande condomínio na região gerava debates acalorados. Para alguns moradores, era sinal de progresso e economia, para outros, uma ameaça à identidade cultural e à tranquilidade da vila. Ana viu-se dividida. Ela queria o melhor para a comunidade, mas temia que o avanço acelerado pudesse destruir as raízes que haviam sido tão cuidadosamente cultivadas. Em uma assembleia comunitária, a discussão ganhou tom dramático. Não podemos permitir que o concreto tome o lugar das nossas memórias, afirmou uma senhora com voz firme. Mas precisamos de empregos, de infraestrutura, rebateu um jovem. Caramelo, que acompanhava Ana naquele momento, latiu baixinho, como quem chamasse a atenção para o que realmente importava. No final, decidiu-se pela criação de um grupo de trabalho para dialogar com os responsáveis pelo empreendimento, buscando um equilíbrio entre desenvolvimento e preservação. Enquanto isso, Ana intensificava seus cuidados com Dona Lúcia, buscando estratégias para estimular a mente da avó. Organizava visitas dos netos, sessões de música, leituras em voz alta. Cada vitória vinha acompanhada de um custo, o tempo e a energia que Ana dedicava à avó a afastavam do emprego e de outras responsabilidades, gerando preocupações financeiras. Caramelo se tornou parceiro inseparável. Em uma tarde, enquanto Ana arrumava a cozinha, ele trouxe uma flor murcha, depositando-a aos seus pés como um presente silencioso. Ana sorriu, enxugou uma lágrima e agradeceu ao melhor amigo. Um evento inesperado marcou aquela primavera, um festival cultural promovido pela prefeitura, que escolheu a Casa Amarela como um dos principais palcos para apresentações artísticas. Ana viu na oportunidade uma chance de dar visibilidade ao trabalho feito na vila. Organizou uma apresentação especial, um espetáculo de dança e música que misturava elementos tradicionais da região, como a viola caipira e as danças folclóricas, com relatos das memórias dos idosos.
Dona Lúcia, embora com pouca disposição, assistiu ao espetáculo com emoção visível. Caramelo permaneceu ao seu lado, sentado como um guardião silencioso. Naquela noite, o aplauso não foi só para os artistas, mas para toda a comunidade que resistia, que se reinventava e que amava. Mas nem tudo era festa. No silêncio das noites, Ana lutava contra o medo crescente do que o futuro poderia trazer. Ela sabia que a doença que afetava a Dona Lúcia avançava, e que em algum momento as memórias mais queridas poderiam desaparecer. Essa consciência gerava uma angústia que se misturava à esperança. O conflito interno de Ana se tornou mais intenso, querer preservar a essência da avó, mas entender que parte dela se perderia. Caramelo, que sentia as inquietações humanas, era seu refúgio. Em meio às lágrimas e incertezas, o olhar do cachorro trazia calma e força. Numa manhã de sol ameno, Ana e Dona Lúcia fizeram uma caminhada até o antigo mirante da vila, onde se podia ver o horizonte e as montanhas distantes. Dona Lúcia segurava firme a mão da neta. Os olhos dela brilhavam mais que o habitual. Sabe, Ana, começou ela, com voz suave, a vida é feita de momentos. Alguns são claros, outros, nublados. Mas todos são importantes. Eu sinto que você me ajuda a lembrar do que realmente vale a pena. Ana apertou a mão da avó e sorriu. E eu aprendo tanto com você. A força que você tem. A forma como encara tudo com tanta coragem. Caramelo caminhava ao lado, feliz e tranquilo. Naquele dia, Ana decidiu registrar cada instante. Fotografia, gravação, anotações. Criou um diário especial, onde anotava as pequenas vitórias, as conversas, as histórias que ainda emergiam. Ela sabia que não podia deter o tempo, mas podia garantir que a essência da avó, se de todos ali, fosse preservada. No final da tarde, ao voltar para a casa amarela, Ana encontrou Caramelo olhando pela janela, para o céu tingido de laranja pelo pôr do sol. Ela se aproximou, tocou sua cabeça e sussurrou: "Obrigada por estar sempre aqui." Caramelo abanou o rabo lentamente, como se dissesse: "Sempre." O céu daquela manhã estava limpo, de um azul intenso que parecia prometer recomeços. A vila, que durante meses viverá entre desafios e esperanças, agora respirava um ar diferente, mais leve, mais unido. O projeto do condomínio fora revisto, garantindo áreas preservadas para a comunidade e a natureza, respeitando as raízes e a história de cada casa e cada esquina. A Casa Amarela, que tantos meses atrás parecia um local à beira do esquecimento, era agora o coração pulsante da vila, um símbolo de cuidado e resistência. Ana acordou cedo. Ao abrir a janela, sentiu o frescor da manhã e viu Caramelo já esperando no quintal, pronto para o passeio diário. Mas hoje, havia algo diferente, um brilho especial no olhar do cachorro, como se ele pressentisse que aquele seria um dia único. Enquanto calçava as botas, Ana ouviu passos lentos no corredor. Dona Lúcia aparecia, com o rosto iluminado por um sorriso tímido, segurando o pequeno diário que a neta vinha preenchendo. "Posso ir com vocês hoje?" perguntou, a voz suave, mas firme. Ana sentiu uma alegria imensa, sem saber ao certo como explicar. "Claro, vó. Vamos juntos." A caminhada foi tranquila, cheia de pequenos gestos, o toque carinhoso de Ana na mão da avó, Caramelo correndo à frente, farejando as flores, o canto distante dos pássaros anunciando a primavera. Eles seguiram até o campo aberto onde tudo começara, o lugar onde, meses atrás, Caramelo encontrara Dona Lúcia desorientada. Ali, sob a sombra generosa de uma árvore frondosa, Ana preparou uma surpresa para a avó. Um grupo de vizinhos e amigos da vila já estava esperando, com cestas de comidas típicas, músicas, fotografias e um mural de memórias. Era o encerramento da Semana da Memória, um evento que havia crescido para além do esperado, unindo todas as gerações. Dona Lúcia olhou ao redor, tocada pela presença e carinho de tanta gente. Suas mãos tremiam um pouco, mas o sorriso não lhe fugia. Ana ajudou a sentar numa cadeira confortável, enquanto Caramelo se deitou aos pés da avó, como sempre, vigilante e amoroso. A primeira atividade foi uma roda de histórias, onde cada participante foi convidado a compartilhar uma memória importante. Quando chegou a vez de Dona Lúcia,
ela segurou o diário nas mãos, e com a voz clara disse: "Este diário é o que me ajudou a lembrar quem eu sou, do que vivi, do que amei. E aqui estão todos vocês, minha família, meus amigos, minhas raízes." As palavras ecoaram no coração de todos ali. Ana sentiu as lágrimas escorrerem, mas também uma alegria profunda. Ela sabia que, apesar das ausências e dos esquecimentos que vinham e iam, aquela essência, o amor, a presença, o cuidado, jamais seria perdida. Durante a tarde, músicas antigas foram cantadas, danças tradicionais animaram a praça improvisada, e Caramelo ganhou petiscos e afagos de crianças que já o conheciam como herói da vila. Num momento de pausa, Ana sentou-se ao lado da avó e perguntou: "Vó, o que te dá forças para continuar?" Lúcia olhou para o cachorro, depois para a neta. "O que me mantém é saber que não estou sozinha. Que minhas memórias não são só minhas, mas de todos nós. E que, mesmo quando esqueço os detalhes, o amor nunca se esquece." O sol começou a se pôr, tingindo o céu com tons de rosa e dourado. A vila parecia em festa, envolvida numa aura de gratidão e esperança. Ana, Dona Lúcia e Caramelo ficaram sentados juntos, observando as estrelas que começavam a aparecer. A avó, com a mão trêmula, segurou a de Ana e disse: "Obrigada por nunca desistir de mim. Obrigada por me trazer para casa, dia após dia." Ana respondeu, com a voz embargada: "Obrigada por me ensinar o valor das pequenas coisas, da paciência e do amor que se entrega sem pedir nada em troca." Caramelo, como se entendesse cada palavra, abanou o rabo e aninhou-se entre as duas, oferecendo seu calor e presença. Naquela noite, Ana sentou-se diante do diário, relendo tudo o que fora escrito ao longo dos meses, histórias, fotos, desenhos, bilhetes. Um registro da jornada, cheia de desafios, mas também de vitórias e aprendizados. Ela sorriu ao perceber que, mesmo com as dificuldades, a vila estava mais viva do que nunca. E Caramelo? Ele dormia tranquilo, ao lado da cama, o guardião silencioso daquele círculo de memórias. Nos dias que se seguiram, a rotina continuou, mas com uma nova serenidade. Dona Lúcia tinha momentos de confusão, sim, mas também muitos de clareza. Ana aprendeu a aceitar os altos e baixos, sabendo que o amor era a força que sustentava tudo. O círculo de cuidado cresceu, envolvendo mais moradores, e a vila se fortaleceu como uma verdadeira comunidade, onde a memória era protegida e celebrada. Caramelo, agora reconhecido não só como um cão, mas como símbolo de esperança e amizade, continuava sua missão, dia após dia, pulando na frente de quem precisasse de ajuda, especialmente aqueles cujos passos começavam a vacilar. Em uma tarde ensolarada, Ana levou Dona Lúcia e Caramelo até a jabuticabeira do quintal, onde tudo começara. A avó colheu algumas frutas, devagar, saboreando o momento. "É aqui que me sinto em casa", disse ela. Ana respondeu com um sorriso: "É aqui que estaremos, sempre." Caramelo latiu alegremente, pulando ao redor. O ciclo se fechava, mas a história continuava. Porque na vila, no coração da Casa Amarela, na alma daquele cachorro Caramelo, havia uma certeza inabalável: o amor e a memória podem transformar até os dias mais difíceis em esperança. E assim, no abraço caloroso da comunidade, Ana, Dona Lúcia e Caramelo viveram seus dias seguintes, ensinando a todos que, mesmo quando a memória falha, o afeto, a presença e o cuidado permanecem eternos. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o abrigo, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.